Olá, aqui quem fala é o professor Wagner Gaspar e você está no canal Programe Seu Futuro. Seja muito bem-vindo ao nosso curso de Programação com a linguagem C. E vamos nesta aula, na nossa aula 86, resolver o exercício número 16. Faça um programa para encontrar o menor número inteiro que seja divisível por todos os números inteiros entre 1 e 10. Então, neste exercício, perceba que nós não vamos pedir ao usuário nenhuma entrada. Nós simplesmente precisamos fazer algumas verificações para encontrar qual é o menor número inteiro divisível por todos os números de 1 a 10. Então, nós vamos precisar aqui de algumas variáveis inteiras. Nós teremos uma repetição, então, minha variável i, para a nossa repetição, para o nosso para. Eu vou ter uma variável para contar os divisores. Essa variável começa com 0. E eu também preciso de uma variável para guardar o número que eu estou testando. Qual número que eu estou verificando se é divisível por todos os números de 1 a 10. Eu vou chamar essa variável de valor. E aí, por enquanto, essa variável vai começar com 1. Será que esse valor é divisível por todos os números de 1 a 10? Bom, de antemão nós já sabemos que não. Na verdade, nenhum número de 1 a 9 nós já temos certeza que não é divisível por todos os números de 1 a 10. O único aqui possível seria o 10, que é o nosso limite. Agora, como que eu faço então para encontrar esse número? Bom, nós inicializamos a nossa variável valor com o número 1. De antemão, nós já sabemos que qualquer número de 1 a 9 não satisfaz o que o exercício pede, porque nenhum número de 1 a 9 vai ser divisível por 10. Então, nós já podemos inicializar essa variável com 10. Então, será que 10 é divisível por 1? Nós sabemos que sim. Por 2 também. Por 3? Bom, por 3 a gente já sabe que não é. Então, nós precisamos fazer uma repetição e contar os divisores do valor que essa variável possui pelos números de 1 a 10. Quando atingir a quantidade de 10 divisores, então nós encontramos o número que o exercício está pedindo. Vamos então colocar aqui a nossa repetição. O i começa com 1, o i vai até menor ou igual a 10, com um incremento de 1 em 1. Então perceba, eu estou gerando aqui o intervalo de números que a gente quer verificar, de 1 a 10. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu preciso de um if, eu vou fazer um teste. Eu quero verificar, então, se o elemento ou o conteúdo da nossa variável valor dividido pelo valor da variável i dá resto 0. Se isso aqui for verdadeiro, significa que esse número é divisível por i. Então, eu vou acrescentar, eu vou incrementar 1 na nossa variável divisores. Contudo, olha o que vai acontecer aqui. Esse nosso for vai rodar de 1 a 10 para verificar este valor aqui. Concorda? E aí, quando chegar aqui no final e terminar, eu vou saber se o número 10 é divisível por todos os números de 1 a 10. Agora, e se ele não for? Eu quero que ele seja incrementado, para então verificar o 11, depois o 12, depois o 13, até nós encontrarmos um número que seja divisível por todos os números de 1 a 10. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou envolver isso aqui dentro de um do while. Então eu vou colocar aqui o do, faça o quê? Esse trecho que está aqui dentro. E aí eu vou colocar aqui o nosso while. E aqui nós teremos então a nossa condição. E aí qual é a nossa condição de parada? Eu não estou contando os divisores? Como que eu vou saber se o número que eu tenho aqui é divisível pelos números de 1 a 10? Essa variável precisa ter o valor 10, ou seja, eu preciso ter contado aqui 10 divisores. Então, enquanto divisores for diferente de 10, eu quero que isso aqui
fique sendo executado. Porém, tem alguns detalhes importantes aqui, olha só. Divisores, eu inicializei divisores com 0 e valor com 10. Então eu vou verificar aqui para o valor 10 e vou contar os divisores. Quando chegar aqui no final, eu olhei divisores é diferente de 10? Se for, eu vou voltar e vou fazer isso aqui de novo. Porém, eu preciso inicializar divisores com 0 novamente. Senão, eu já vou ter ali os divisores do número anterior. Então, eu posso deixar divisores igual a 0 aqui e posso retirar essa inicialização aqui. Tem outro detalhe extremamente importante aqui, que se eu não alterar, nós vamos ficar em loop infinito. Perceba que a minha variável valor começa com o valor 10. E em nenhum momento eu estou alterando o valor. Então eu preciso alterar o conteúdo dessa variável. 10 não é divisível pelos números de 1 a 10, então eu passo para o 11, depois para o 12, depois para o 13 e assim sucessivamente. Então eu vou inicializar ela com 9 aqui e aqui eu vou colocar então valor mais. Por que eu estou fazendo isso? Eu não poderia deixar ela com 10 e fazer isso aqui no final? Eu poderia, mas qual que é o problema? Se eu faço isso aqui no final, perceba que eu ainda não verifiquei a quantidade de divisores. Quando eu encontrar o valor correto, eu vou incrementar para o valor seguinte para depois verificar e quebrar a repetição. E aí então eu não teria na minha variável valor o valor correto, eu teria uma unidade a mais. Então é por isso que eu estou colocando ele aqui em cima. Eu incremento para depois verificar. Dessa forma, a quantidade de divisores que eu tenho aqui é a quantidade de divisores realmente desse valor, ok? Vamos aqui agora, no final, quando essa nossa repetição terminar, ou seja, quando divisores não for diferente de 10, significa que o conteúdo dessa variável é divisível por todos os números de 1 a 10. Eu vou então imprimir esse número, aspas duplas, valor, %d e vou saltar 2 linhas. E aqui eu vou imprimir então o conteúdo da nossa variável valor. Vamos então rodar o nosso programa para ver se está funcionando. Eu vou compilar o meu programa e aí perceba que ele me deu aqui como resultado 2520. E aí, se você pegar uma calculadora e fizer a divisão do número 2520 por todos os números de 1 a 10, você vai perceber que este número ele é divisível de forma exata por todos estes valores, de 1 a 10. E aí eu faço uma pergunta, será que a gente conseguiria, baseado em algum raciocínio lógico, fazer esse programa um pouquinho mais eficiente? Fica uma dúvida aqui, esse nosso do while, essa nossa repetição, perceba que o valor que nós encontramos foi o valor 2520. Esta variável valor está começando com o número 10 e ela terminou com o número 2520, ou seja, esse do while ele está executando 2510 vezes, então perceba que ele está repetindo muitas vezes. Será que a gente consegue melhorar isso aqui? Bom, tem uma melhoria que a gente pode fazer aqui que não exige aí nenhum raciocínio muito complicado. Perceba que toda vez que a gente faz a divisão de um número ímpar por um número par, nós sempre teremos um resultado fracionário, ou seja, a divisão não é uma divisão inteira, uma divisão exata. Por exemplo, se eu pegar o número 5 dividido por 2, nós teremos um resultado 2,5, ou 2 com resto 1. Se eu pegar 11 e dividir por 2, nós teremos a parte inteira 5 e sobra 1, ou 5,5 como resultado fracionário. Logo, todo valor ímpar que a nossa variável valor assumir será inválido. A gente já sabe que não vai responder a questão do exercício, porque todo número ímpar não será divisível de forma inteira por 2, 4, 6, 8 e até mesmo por 10. E aí, como que a gente pode melhorar isso então? Eu vou fazer aqui a minha variável valor começar com o número 8 e ao invés de fazer o mais para ela aumentar de 1 em 1, eu vou fazer o mais igual 2, ou seja, 8, 10,
12, 14, 16. Dessa forma, eu vou reduzir a quantidade de execuções desse do while em 50%, porque agora eu não estou saltando de 1 em 1, eu estou fazendo um salto de 2 em 2. E a minha variável valor vai receber sempre números pares. Eu alterei o programa, então eu vou compilar ele novamente. E aí perceba que nós temos exatamente a mesma resposta. E essa versão agora é 50% mais eficiente, uma vez que nós não estamos mais verificando nenhum dos números ímpares. E aí, já deixou seu like nessa aula? Se não, deixa seu like nessa aula e qualquer dúvida ou sugestão, postem nos comentários, que eu terei o maior prazer em responder. Aproveita e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ainda temos muitas aulas interessantes ainda pela frente no nosso curso de programação. No mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.